Dúvida é traição em busca pela verdade. O que acontece quando a dúvida se torna protagonista de uma história de amor? O que você vai ver nesse vídeo aqui com Dom Casmurro e um outro romance que você ainda não conhece de Machado de Assis. E aí, bora lá? Dom Casmurro nem precisa de resumo, mas o outro romance conta a história de Félix como esse cara, como esse bom vivant, como esse cara rico que vive na sua melhor fase assim de romance, da mesma forma que começa e termina ali. E ele tinha um medo tremendo de se apaixonar e principalmente de ser traído, e por isso que ele nunca se apaixonava ou nunca se relacionava seriamente com alguém. E aí surge Lívia como uma paixão avassaladora para ele e para ela também. Só que os constantes pensamentos de traição, de desconfiança, acabam corroendo, ou pelo menos já estava corroída a alma de Félix, mesmo que Lívia tentasse salvá-lo. Como a gente pode ver, as histórias de Dom Casmurro e Ressurreição são de enredos diferentes, claro, mas elas guardam semelhanças que vão nos colocar em um ponto para pensar sobre os dilemas da vida e como esses dilemas existenciais refletem nos relacionamentos humanos, como o relacionamento de Capitu e Bentinho, ou também como o relacionamento de Félix e Lívia. O primeiro tópico que eu vou abordar com vocês é o fantasma da dúvida e a busca pela verdade. A narrativa de Dom Casmurro é constituída, basicamente, pela eterna dúvida de Bentinho se ele foi traído ou não. A partir de um olhar de Capitu, a partir de uma atitude de Capitu, a partir da semelhança, segundo ele, do filho dos dois com Ezequiel, que é o Escobar, que é o seu melhor amigo. Com essa ambiguidade é o que dá nome a Dom Casmurro, é o que faz ser o que ele é, mas é também essa ambiguidade que faz com que nós, leitores, não saibamos em qual lado nós estamos. Outrora a gente está do lado de Capitu, outrora a gente está do lado de Bentinho, e essa dúvida, essa incerteza também é uma incerteza nossa. Então fica essa eterna dúvida se tudo isso é fruto da mente de Bentinho, uma mente, enfim, doente, uma mente ciumenta, uma mente que pensa demais nas coisas ou que cria demais as coisas, ou se de fato Capitolina fez sim o que ele diz que ela fez. O Bentinho, ele tá sempre dentro desse mar de reminiscência, sempre remoendo, sempre pensando, e uma dessas cenas é a seguinte: palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado, mas a entrada repentina de Ezequiel gritando: "Mamãe, mamãe, é hora da missa", restituiu-me a consciência da realidade. Capitu e eu involuntariamente olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Desta vez a confusão dela fez-se a confissão pura. Este era aquele. Havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada. Repetiu as últimas palavras, puxou do filho e saíram para a missa. Então veja que Bentinho está sempre procurando uma justificativa para crer que de fato aconteceu. É a semelhança dele com Escobar, é um olhar de Capitu, é qualquer gesto que Capitu faça que não vai de acordo com ele. E aqui eu posso estar sendo parcial, sim, tomando partido de Capitu, mas eu também quero que você reflita nisso, já que a visão de Dom Casmurro tá ali toda no livro, mas a gente não tem em nenhum momento uma visão de Capitu. E é claro que isso é proposital, e é claro que eu também estou te provocando aqui nesse vídeo. Quando a gente está falando de ressurreição, a gente tem o personagem de Félix, que também é desconfiado, que também tem suas desconfianças, só que ele é mais aberto. Ele chega a falar para Lívia que a capacidade dele de amar foi corroída pelo tempo e pelas vivências que ele teve, só que mesmo assim, eles conseguem, eles tentam e tudo mais, só que chega um momento que, primeiro, a Lívia tá arrasada com algumas ações do Félix, principalmente as grosserias que ele faz quando ele se sente ultrajado, quando ele se sente enciumado e tudo mais. E também o próprio Félix não tem mais cara nenhuma pra ficar pedindo desculpa sempre que ele faz uma merda, né? Então, tudo culmina quando chega uma carta anônima pro Félix, e aqui não vou falar sobre o que é a carta anônima nem nada, mas essa carta faz com que ele rompa definitivamente com Lívia e suma. Ele não dá nenhum tipo de satisfação, ele se isola lá numa casa de veraneio e fica por lá mesmo. E mesmo um amigo próximo dele, enfim, de Lívia, indo falar com ele, não adianta nada, porque Félix não estava ainda certo da inocência da viúva, mas já estava certíssimo da brutalidade da sua explosão, e este reconhecimento era uma dor nova, quase tão profunda como a outra. Seu primeiro impulso foi ir ter com Lívia. Então você vê que ele é aquela pessoa que age por impulso, sim, que age baseando-se
nas coisas que ele vê assim de cabeça e não reflete sobre nada, mas no final das contas não vai adiantar mais porque Lívia está completamente magoada. Agora, falando sobre a influência do passado e essa impossibilidade de revivê-lo, a gente começa com Dom Casmurro, que logo no começo da história ele vai explicar a origem do seu nome, só que tem algo mais importante para esse momento, que é ele explicando como é a casa que ele mora. Você percebe que ele tenta reconstruir e ele mesmo fala de unir as pontas do passado com o presente. Ele tenta reconstruir essa casa do mesmo jeito que era a casa dele em Mata Cavalos, quando ele ainda morava com a mãe. Essa tentativa de reviver o passado não passa despercebida nem mesmo por ele, porque ele mesmo fala que a fisionomia é diferente e que as memórias vão se mostrar fragmentadas e distorcidas pelo tempo. E com isso ele diz: vivo só com o criado, a casa em que moro é própria, fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste imprimi-lo, mas vá lá. Um dia, há bastante anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Agora, quando a gente fala de ressurreição, o título da obra já nos sugere uma coisa interessante. A gente tem Félix como nosso personagem principal e o título da obra é Ressurreição. E ressurreição significa, segundo o dicionário, voltar à vida, ressuscitar. Então, seria uma oportunidade de Félix ter uma nova vida, ressuscitar de uma vida morna ou, enfim, diferente a tudo, para uma vida em que ele tem um amor verdadeiro e um motivo para, sei lá, acordar todos os dias. Isso pode ser uma questão que o título também sugere pra gente. Mas essa oportunidade de recomeço, de redenção, não é conquistada, não é realizada por Félix, porque ele simplesmente é acompanhado e se deixa acompanhar por traumas do passado, pela eterna desconfiança, pela eterna incapacidade de se abrir e amar o outro. A gente tem um trauma de ter sido enganado por Cecília, a eterna dúvida de Lívia, e é claro que também a culpa por ter um comportamento impetuoso, impulsivo, de estar ali sempre ofendendo, reclamando com a Lívia. Tudo isso culmina com a atitude dele de se afastar completamente de Lívia e viver ainda como um bom vivant. Então ele continua, depois que ele se separa de Lívia, ele vive como um bom vivant, enquanto que Lívia vive exclusa da sociedade, vive ali mais no cantinho dela, e ele ainda acha que esse comportamento dela é uma forma de dissimulação. Assim como Bentinho acha que Capitu também é dissimulada. Agora, falando de amor, a gente tem Bentinho como um eterno apaixonado pela Capitu desde a infância, e ele não se dá conta até que ele ouve uma confissão do José Dias para a mãe de que acha que ele está muito perto de Capitu, que ele anda muito enfurnado nas coisas com Capitu, e ele se dá conta de que sim, ele é apaixonado por Capitu. Só que, da mesma forma que ele é intenso nesse sentimento por ela, esse sentimento é totalmente corroído pelo ciúme e pela desconfiança que a gente vai ver já na vida adulta. Em Ressurreição, a gente tem Félix com essa capacidade sim de amar, mas é uma capacidade volátil. Então, sabe quando a gente passa álcool nas nossas mãos e seca rapidamente? É como o amor de Félix. Do nada acontece, mas também do nada desaparece. E antes dele se relacionar com Lívia, ele se relacionou com Cecília, mas era um relacionamento muito voltado no capricho, na vaidade, e que terminou de forma abrupta. Então isso já gerou um trauma nele, e a partir disso ele falou que não queria, enfim, tão cedo ninguém, mas ele conheceu Lívia muito pela vontade do Viana, que era um grande amigo seu, que é o irmão da Lívia, né? Então o Viana falou: poxa, minha irmã só fala de você, minha irmã tem um grande apreço pelo senhor e tudo mais, e com isso eles vão se conhecendo, e aí Félix experimenta uma paixão que ele nunca havia experimentado, e é algo muito novo para ele, que chega a ser até estranho. Ele descreve como uma sensação muito estranha, que ele inclusive quer até suprimir em certos momentos, mas ele não consegue, e ele chega até ter um romance sim com Lívia, chega a noivar, enfim, a querer casar com ela mesma. Até aqui a gente viu que são personagens diferentes, mas que guardam semelhanças quando se fala a respeito de desconfiança, quando se fala a respeito de não superar traumas e tudo mais. E aqui não estou falando da visão psicológica, porque eu não sou psicóloga, mas falando do trauma em si, como aquela questão, como aquele ato, como aquela situação que você passa e que te gera algum tipo de sensação, né? Normalmente uma sensação ruim, tá? Tô falando mais nesse sentido. Tô falando de dois personagens que, a partir dessa desconfiança extrema de suas mulheres e, enfim, das pessoas ao seu redor, acabam se excluindo da sociedade no sentido de não tem agora uma família, não tem mais uma mulher, e que passam a viver consigo mesmos, né? Então a única companhia de Félix
é ele próprio e um criado. A única companhia de Dom Casmurro é ele próprio e um criado também. Então são duas personagens que, embora diferentes, porque Félix tem essa abertura maior, enquanto que Dom Casmurro é muito mais fechado, Bentinho, ele guarda tudo muito mais para si. São personagens que guardam essas semelhanças em tipos de atitude e por isso que eu acredito que Félix foi essa semente que fez surgir então um Dom Casmurro. É claro que todo bom personagem também apresenta suas contradições, porque nós, seres humanos, também somos contraditórios. Bentinho, ele gosta muito, sim, de Capitu, mas esse ciúme não surgiu após o casamento. Ele corroeu, sim, a relação deles dois após o casamento. Mas esse ciúme surgiu e ele já existia desde a infância. Por outro lado, ele também apresenta momentos de ternura e de paixão por Capitu. Veja só, não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitaram-se e desfitavam-se, e depois devagar e ao perto, tornaram-se a meter uns pelos outros. Padre Fruto estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova por um latim que ninguém aprende e a língua católica dos homens. Não me tenha por sacrilégio, leitora, minha devota, a limpeza da intenção lava o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nossas mãos, unindo os nervos, faziam das criaturas duas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam o coração caladas como vinho. Então você vê que a troca de olhar, um simples dar de mãos, faz com que Bentinho sinta essas coisas, né? De você pensar sobre se está cometendo um sacrilégio ou não, até porque a gente sabe que era para ele ser padre. Ele quase se torna padre, assim como Escobar, mas os dois acabam saindo da escola de padre, que eu acabei de esquecer o nome, mas acabam saindo da escola de padre e acabam se casando, Escobar com a Sancha e o Bentinho com a Capitu. Então a gente vê que existe sim amor, existe esse amor infantil e tudo mais, só que também algo aqui que eu acabei de pensar. E se esse amor infantil não amadureceu com o tempo que era para amadurecer nessa relação? Né? Então, se Bentinho continuou amando a Capitu de modo infantil e a Capitu continuou amando o Bentinho, só que de modo mais maduro, né? É algo a se pensar. Quando a gente está falando de Félix, a gente está falando de um Félix impossível, que se deixa levar pelas circunstâncias e também por suas leituras que ele faz. Então aqui, ó, Félix entrava então nos seus 36 anos, idade em que muitos já são pais de família e alguns homens de estado. Aquele era apenas um rapaz vadio e desambicioso. A sua vida tinha sido uma singular mistura de elegia e melodrama. Passara os primeiros anos da mocidade a suspirar por coisas fugitivas e na ocasião em que parecia esquecido de Deus e dos homens, caiu-lhe nas mãos uma inesperada herança que o levantou da pobreza. Só a providência possui o segredo de não aborrecer com esses lances tão estafatados no teatro. Félix conhecera o trabalho no tempo em que precisava dele para viver, mas desde que alcançou os meios de não pensar no dia seguinte, entregou-se de corpo e alma à serenidade do repouso. Ou seja, Félix era um homem rico, vagabundo, que não trabalhava e que vivia de herança. Não que isso seja, que tenha alguma coisa a ver com o fato de ele agir impulsivamente. Mas, querendo ou não, ele não teve muitas oportunidades de agir com destreza ou de ter que pensar muito no dia seguinte, né? Agora, falando sobre as influências de terceiro, a gente tem Dom Casmurro, José Dias, que exerce uma forte influência nas decisões. Tudo bem que ele está sempre concordando com o que ele mais acha que a pessoa já concorda, mas ele também é aquela pessoa que joga uma fofoquinha, que abre os olhos da Dona Glória em relação ao relacionamento do Bentinho com a Capitu. Mas você está ficando moço e ele vai tomando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente Pádua não é todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Que quem cunhou esse olhos de cigana oblíqua e dissimulada não foi Dom Casmurro, não foi Bentinho, e sim o José Dias, né? E Bentinho, claro que não sabia o que era oblíqua, mas certamente sabia o que era dissimulada e foi lá conferir, e foi quando ele viu que ele estava apaixonado pela Capitu, né? Agora, quando a gente está falando de ressurreição, a gente tem Viana, que é o irmão da Lívia, que faz muito bom gosto de querer juntar o Félix com a Lívia. Não é à toa que foi ele, sim, que falou que a Lívia não parava de falar do Félix, que, enfim, da primeira vez que eles se viram e não sei o que e tudo mais. E então, basicamente, ele queria juntar as duas famílias. Ele não era uma pessoa muito rica, mas iria ficar às custas do cunhado quando Lívia se casasse com ele. Aí ele diz o seguinte, e aí ele fala o seguinte para o Félix:
O senhor é tão feliz a esse respeito, terminou o hóspede, que até as pessoas que o não veem há muito conservam em toda a integridade o afeto que o senhor lhe inspirou. Adivinha de quem lhe falo? Não sei. Bem, sabê-lo-á de noite. Lá haverá em casa do coronel uma pessoa que o admira e que não o vê há muito. Sejamos francos, é a minha irmã Lívia. Admira-me isso, porque eu apenas a vi 2 vezes. Veja que o Félix tá falando tipo assim, meu irmão, você tá falando de quê, velho? Eu só vi essa menina 2 vezes, ela tá falando que essa menina me admira, que quer conversa comigo? Não é possível, insistiu Viana. Lembra-se que eu mesmo os apresentei um ao outro. Se não me engano, foi um dia da glória, há 2 anos. Eu desci o Outero, continuou Félix, quando os encontrei. Estive parado 5 minutos. À noite, encontramos-nos em um baile, cumprimentamos-nos apenas e nada mais. Só isso? Nada mais. Nesse caso, concluiu Viana, cuido que o senhor possui o segredo de fascinar as moças só com 5 minutos de conversa e um cumprimento de sala. Minha irmã fala muito do senhor, pelo menos depois que veio de Minas. Agora veja, ele botou a irmã no fogo cruzado. Esse Viana é engraçado. Ele botou a irmã no fogo cruzado, dizendo que a irmã não parava de falar e não sei o quê, sendo que Félix ficou, brother, isso aí tem coisa estranha, né? Então, o que acontece é que, além dessa influência relativamente benéfica, em Ressurreição a gente tem uma influência que acaba com todo o romance de Félix e Lívia. Félix estava em processo sim de ressurreição, de ter uma nova vida, de viver com Lívia, um amor bom, um amor tranquilo, mas uma carta anônima chega para ele e a partir do que está nessa carta anônima, ele acaba todo o relacionamento com Lívia de uma vez por todas. Aqui tem um spoiler e assim, spoiler de Machado de Assis, eu acho que não tem nada a ver, tá? Mísero moço, és amado como era o outro, serás humilhado como ele, no fim de alguns meses terá um cinereu para te ajudar a carregar a cruz, como teve o outro, por cuja razão se foi desta para melhor. Se ainda é tempo, recua. Então essa carta fez com que Félix acabasse todo o relacionamento de Lívia. Ninguém sabe por que escreveu, nem quem escreveu, mas a partir disso, todo o relacionamento foi por água abaixo. Não dá pra falar dessas 2 obras sem falar das personagens femininas, que no caso são Capitu e Lívia. Capitu, a gente nunca vê Capitu com nossos próprios olhos, é sempre a partir dos olhos de Bentinho, afinal, ele é o narrador personagem. Então, essas opiniões de terceiro colocam a pergunta em xeque. Quem é de fato Capitu? A gente tem muitas características dos olhos de Capitu, dos cabelos de Capitu, mas sempre através de terceiros. Tá? Como vês, Capitu aos 14 anos tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas de saltinhos. Não sei se me explico bem, suponho de uma concepção grande executada por meios pequenos. Então eu estava falando que Capitu, ela conseguia as coisas pelas beiradas. Ela comia pelas beiradas e conseguia as coisas ao seu modo, com pequenos saltinhos, com pequenas conquistas diárias, podemos assim dizer. A dissimulação de Capitu é um tema recorrente na narrativa, assim como seus olhos de ressaca, e é o símbolo dessa característica, porque quem é Capitu? Capitu é aquela mulher cigana oblíqua e dissimulada. É aquela com olhos de ressaca. É aquela com um olhar tão penetrante que você não consegue ficar mais de 10 segundos olhando para ela. Tudo isso a gente vê pelos olhos de José Dias e de Dom Casmurro. Ele fala isso no livro, né? Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas sabia o que era dissimulada. E queria ver se podiam chamar assim. E aí, quando ele vai falar já dos olhos de ressaca, ele vai dizer o quê? Não me acorde imagem capaz de dizer, sem a quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e que fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. E Bentinho acha que Capitu é super-heroína, né? Que consegue disfarçar tudo, que nunca está relaxada, basicamente. Como se Capitu fosse, sei lá, como é o nome daquela figura? Reptiliano, como se Capitu fosse uma reptiliana, sabe? Então é isso. Agora, quando a gente tá falando de Lívia, Lívia ela é uma mulher muito astuta, ela consegue ler Félix de uma forma que quase ninguém consegue. E a partir disso é que ela vai falar de Félix, falando sobre a corrupção do seu coração, né? Que seu coração está corroído, está ferido e que por isso que ele não consegue amar. Que ela sabe que no fundo ele é uma boa pessoa, mas que é também um rapaz extremamente traumatizado. Tanto que no final, né, da relação deles, ela diz o seguinte: creio no seu arrependimento e não duvido do seu amor, apesar de tudo o que se há passado. Isto lhe deve bastar.
O destino ou a natureza não nos fez um para o outro. O casamento entre nós seria uma cerimônia apenas. Seria o nosso infortúnio. Mais vale sonhar com a felicidade que poderíamos ter do que chorar aquela que houvéssemos perdido. Então veja que ela é, não sei, talvez até mais lúcida, mas eu também não diria isso com tanta certeza, porque a gente tem um narrador onisciente em Ressurreição e a gente tem um narrador personagem em Dom Casmurro. E isso traz uma diferença narrativa bastante acentuada quando a gente vai analisar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa seu like aqui. E não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre a poética do olhar em Dom Casmurro. Nós vamos analisar também o olhar de Ressaca de Capitu e entender como que esse olhar está permeando-se na obra inteira, não só em Capitu, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo.